A verdade é que a TAP apresentou lucros já este ano, um ano antes do previsto no plano de reestruturação. Por estes dias, a agência de notação financeira Moody's acabou de rever em alta o rating da TAP, ainda tem que evoluir mais, mas reviu em alta o rating da TAP, e o Outlook, que reflete as perspectivas de avaliações futuras, passou para positivo. E, portanto, este cenário catastrofista, de quem aparentemente vive bem só nesse cenário, não cola. Depois da pancada brutal que a pandemia representou para a TAP, como para as outras transportadoras aéreas, com os aviões parados no solo, a TAP precisa de paz social, precisa de continuar a obter resultados positivos e precisa encontrar o melhor parceiro para sobreviver num ambiente internacional altamente competitivo e altamente difícil. E, na verdade, o espetáculo da terceira categoria que a direita está a promover na Comissão Parlamentar de Inquérito não visa outra coisa que não seja desvalorizar a TAP neste processo de venda de uma parte dos... Não é o fazer doa a quem doer, como disse o Primeiro-Ministro antes da audição da CEO da TAP? O que se passou ontem é bem esclarecedor do tipo de atuação com que algumas forças na direita estão a agir. O número de ontem, à noite, é que a CEO da TAP teria reunido com assessores do Governo e com deputados do PS antes de ir à Comissão Parlamentar de Economia em janeiro. No dia 17 de janeiro. Coisa que garante todo este espetáculo do Dr. Montenegro e do Pedro Duarte também aqui. Isso não é grave na sua perspectiva? Se me deixar explicar, verá que há aqui gente a meter tudo no mesmo saco e baralhar tudo a ver se consegue algum efeito político à falta de alternativa. Agora estamos numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito é uma espécie de tribunal parlamentar com regras muito específicas. É evidente que não pode haver concertação de posições sobre o que as pessoas dizem numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Não pode haver e não houve. A reunião de janeiro não tem nada a ver com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, não havia sequer ainda Comissão Parlamentar de Inquérito. Os grupos parlamentares, todos, aqueles que fazem o seu trabalho, incluindo o Grupo Parlamentar do PS, reúnem com várias entidades, organismos, associações, sindicatos, associações empresariais, institutos e reúnem também com membros do Governo, obviamente, para apresentar as nossas visões sobre as matérias que estão em discussão, para recolher a informação do Governo, para fazermos propostas, para ouvirmos como é que o Governo está a procurar resolver problemas que nós identificamos. Isso é uma coisa que acontece centenas de vezes num mês. Várias vezes por semana. E não foi para consertar, eventualmente, a explicação? A própria CEO da TAP disse que não combinaram posição nenhuma, que não houve nenhuma combinação de posições, como, aliás, não podia haver. É uma reunião como muitas outras que existem. Aliás, se o PSD pensa que vai governar com uma proibição de os deputados do partido que apoia o Governo discutirem com os membros do Governo aquilo que há a fazer, o que está bem, o que está mal, o que é preciso corrigir, como é que se pode resolver isto, como é que se pode resolver aquilo, se é assim que o PSD está a pensar a governar, estamos mal. Porque há aqui um ponto. Eu admito que é uma discussão política legítima saber se a compra da parte privada da TAP foi uma boa opção, foi uma boa opção. Foi um dos argumentos do Pedro Duarte. Isso é uma discussão política legítima. Mas misturar essa questão com este folclore que não é próprio do PSD, ou não era próprio do PSD, é próprio de partidos que vivem, não para as instituições de uma democracia representativa, mas vivem para as redes sociais, vivem para postos nas redes sociais. Porque aquilo que o PSD está a fazer é misturar uma questão política séria, que é normal que discutamos e também é normal que discordemos, se foi bom ou se foi mau privatizar, se foi bom ou se foi mau comprar uma parte da parte privada, isso é uma discussão política razoável. Misturar isto com esta conversa, com este folclore de que houve combinação de posições, quando a própria CEO da TAP disse que não houve combinação nenhuma, como se não fosse normal os deputados discutirem, informarem-se, passarem as suas informações, quer a outras entidades, quer aos membros do Governo, isso é que é Vamos à segunda ronda. Pedro Duarte. Não faz sentido nenhum. Pedro Duarte. Sim, há duas questões que se levantam. Primeiro, o primeiro argumento do Porfírio, que é factual, de que a TAP apresentou lucros, levar-nos a uma discussão muito longa. Não é? Em primeiro lugar, era perceber porquê que apresenta lucros, como é que lá chegou.
E em segundo lugar, levantamos alguma questão. Então, se assim é, porque é que foi demitida a senhora por justa causa, a senhora CEO, e porque é que vai ser privatizada? Se de facto a TAP está a correr bem, por que razão é que agora então vamos vender? Os lucros não são a expressão de boa gestão de uma empresa? Podem ser, podem não ser, não é? Há vários fatores, e por isso é que eu digo que isto vale a pena ser escalpelizado. E tudo depende do que nós queremos caracterizar por boa gestão. Se achamos que a TAP é uma empresa exatamente igual às outras e que não tem que ter qualquer tipo de critério de responsabilidade social e afins, é evidente que o lucro se calhar é o objetivo final. Mas eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Pronto. Mas isso é uma questão paralela que se calhar não será o tema de hoje. Não? Uhum. A segunda questão tem a ver com de facto este aparente episódio da reunião preparatória. Eu nem falei disso na minha intervenção. Eu acho que o problema é bem mais grave do que esse. Tem a ver de facto com por um lado, incompetência, falta de sentido de responsabilidade e de Estado de quem tem estado à frente dos destinos do governo. E isto eu acho que é um problema político que deveria ser equacionado pelo Partido Socialista com algum cuidado. Nós víamos no governo, apesar de tudo anterior, e eu fui crítico da sua incapacidade de ser proativo a bem do futuro do país. Mas a gestão política do governo anterior era muito diferente. Nós tínhamos lá tivemos figuras como Pedro Cisa Vieira, como Augusto Santos Silva, como José António Vieira da Silva, e entre outros, não é? E de repente este governo foi assumido por um conjunto como eu digo, de jovens da formação, em que o Primeiro-Ministro quis rodear deles numa espécie de competição para quem no futuro pudesse eventualmente vir a ser sucessor, mas que é gente que não tem mostrado tarimba nem capacidade. Isto é um problema de regime, na minha opinião. Não está a misturar os assuntos, como diz Porfírio Silva? Eu acho que não, eu prefiro que... Eu não estou sequer a referir-me a um episódio em concreto, é um problema estrutural do governo, porque nós temos visto casos atrás de casos. Aquilo que assistimos ontem não foi um problema de uma reunião, ao contrário do que eu prefiro dizia, não é? Esse foi só mais um episódio entre tantos outros que vimos ontem, que temos visto inúmeras vezes ao longo dos últimos meses, não é? E que é um padrão que ali está em causa, porque não foi uma reunião preparatória com membros do governo, como disse o Porfírio Silva. O problema foi estar lá a senhora Presidente da executiva da TAP, portanto uma empresa pública que se rege por critérios de autonomia e que não pode estar sujeita a estratégias partidárias. E a reunião foi preparatória precisamente para alinhar estratégias partidárias, por muito que a senhora agora venha dizer que no fim não concertaram posições. Vamos ouvir. Mas o objetivo só poderia ser esse. Porfírio Silva? Bom, eu acho que é preciso também termos um bocadinho de vergonha na cara. Quer dizer, quem privatizou a TAP à 25ª hora, depois do governo já ter sido derrubado no Parlamento, vir agora falar em responsabilidade social, mas privatizaram a TAP para quê? Para ela ter responsabilidade social? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O Pedro Duarte aparentemente não sabe porque é que a CEO da TAP foi demitida. Mas se não sabe, eu vou-lhe dizer. Foi demitida, apesar de estar a obter bons resultados com o plano de reestruturação, porque é óbvio que nós precisamos que a TAP dê lucro, foi demitida por uma razão muito simples, porque aparentemente ela não conhecia as leis do país onde trabalha e do país que lhe paga o ordenado. Aparentemente ela não conhecia as leis que se aplicavam às regras de gestão da TAP. Aparentemente ela não sabia quais eram as suas responsabilidades face à tutela acionista e aparentemente tomou decisões que não lhe competiam e que competiam ao acionista sem ter dado cavaco ao acionista e sem sequer saber distinguir entre a tutela setorial e a tutela do acionista. E, portanto, foi por isso. Agora, o que o Pedro Duarte nos está a dizer é que se o PSD estivesse no governo, não se importaria nada que os administradores executivos, que os presidentes executivos das empresas públicas desrespeitassem a lei, fizessem aquilo que lhes bem desapetecia, não dessem cavaco à tutela e estava tudo bem. E, portanto, se é isso que o Pedro Duarte está a prometer como forma de governação do PSD, estamos bem arranjados, porque realmente, por muitos resultados que um administrador consiga, tem que respeitar a lei. Porfírio Silva, mas que relação com a tutela é esta em que a Presidente reúne-se com o Ministro das Finanças na véspera de uma conferência de imprensa onde foi demitido em direto? O Ministro não terá dito nada desse sentido à CEO da TAP, segundo conta à própria. Eu ouvi a CEO da TAP dizer que lhe tinham comunicado que ela ia ser demitida antes de ter sido demitida. Nunca lhe explicaram a natureza da informação que iria ser publicada. Ouviu mal.
Não, Pedro, não ouvi mal. Ouvi ela dizer que tinha reunido na véspera com o ministro, que o ministro lhe tinha dito que ela ia ser demitida. Ela alega que não lhe foi dito que ia ser demitida por justa causa. Não sei se isso lhe devia ter sido dito ou não. Agora, ela foi ouvida no âmbito do processo da Inspeção-Geral de Finanças, foi ouvida publicamente no Parlamento, onde as palavras pesam e onde estão registadas, e, portanto, toda a gente sabia qual era a situação que estava colocada. E sobre este caso com o Presidente da República, Porfírio Silva, também gostava de ouvir, porque afinal de contas é a primeira figura do Estado. Para mim é muito claro. O Presidente da República já disse que a Presidência não pediu nada à TAP. Se houve um membro do Governo, que aliás é ex-membro do Governo, que trocou conversas com a administração da TAP acerca da anulação de um voo comercial, a única coisa que posso dizer é que isso é uma atitude puramente infantil. Francamente, não posso dizer outra coisa.